A protagonista: quando uma mulher planta, todas colhem. Oferecimento FAESP Senar, John Deere inspirando por gerações. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à plataforma do Canal Rural que dá voz à mulher do agronegócio. É um prazer te ter aqui de novo. O Brasil se transformou em um dos maiores produtores globais de proteína animal graças à evolução das cadeias produtivas, especialmente as de aves e suínos. Elas passaram de métodos rudimentares para processos altamente tecnológicos e eficientes. O livro Alimentando o Mundo, a história e o legado da produção de aves, ovos e suínos no Brasil, detalha como pequenos produtores, cooperativas e grandes empresas superaram obstáculos e adotaram inovações em genética, nutrição e saúde animal, impulsionando o país à liderança mundial. E para conhecer mais sobre o legado brasileiro, vamos conversar com a escritora Keila Prado Costa. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Keila Prado Costa nasceu em Guarulhos, filha de imigrantes do êxodo rural. Desde a infância manteve uma forte conexão com a vida no campo, visitando sítios familiares em Minas e Paraná, onde desenvolveu seu amor pela vida no campo. Formada em letras pela USP, Keila atua há quase 20 anos na área editorial e de comunicação, cofundadora do selo KPMO. Já publicou dezenas de livros e também integra o time de marketing da Mediterra Rural. Hoje é protagonista da sua própria jornada, contando histórias de líderes do agro, como no livro Alimentando o Mundo. Seja bem-vinda, Keila, ao nosso programa. Obrigada pela participação. Obrigada, eu que agradeço, Jaque. Keila, a gente gosta muito de conhecer aqui, né? Primeiro, como é que você veio parar no agronegócio? Bom, eu tenho uma raiz no agronegócio que é de família, né? Acho que muita gente no Brasil tem aí uma família que vem do interior. Os meus pais vieram para São Paulo no final da década de 60, mas ambos nasceram em sítios, com parteiras, naquele método totalmente rudimentar. A minha mãe no noroeste do Paraná e o meu pai no sul de Minas. Então eu passei a minha vida toda indo e voltando desses dois estados todos os anos, né? Visitando parentes, visitando a avó que ficava no interior e conhecendo um pouco de uma vida rural que na minha infância era muito lúdica, né? Então você chegava na casa da avó, você tinha ali galinhas, você tinha porcos, você tinha vaca, você ia tirar o leite, você ouvia eles contarem histórias à noite. Então, para mim era um universo muito lúdico. Na minha vida adulta, isso tomou uma outra proporção, porque a gente tem, né, dentro da editora, um trabalho com muitos segmentos, né, de conhecimento, mas de uns anos para cá, de uns 8 anos para cá, a gente começou a estudar bastante o segmento do agronegócio e produzimos algumas publicações voltadas à sustentabilidade, algumas coisas voltadas para o ESG dentro de propriedades. A gente fez alguns livros de famílias para o agronegócio, contando algumas histórias, até chegar nesse livro que a gente lançou esse ano, que é o Alimentando o Mundo, que nós comentamos aqui. E quando você foi fazer o livro, né, mais um livro, já que você tem tantos dentro do nosso universo, do nosso setor, por que aves e suínos e o que você descobriu desse universo? Quando nós decidimos fazer esse livro, nós propusemos, inclusive, para a Associação Brasileira de Proteína Animal, que é a BPA, que foi a apoiadora, quando nós propusemos para a Embrapa, porque a gente teve várias entidades que nos apoiaram do ponto de vista de conhecimento, de tecnologia, para a gente poder fazer a pesquisa. A gente decidiu porque não havia até então no Brasil um livro que contasse a história desse segmento. A gente tem muitas publicações que são técnicas, que falam, por exemplo, de manejo de aves e suínos, que falam sobre saúde animal, que falam sobre nutrição animal, que tem todo um apelo muito técnico para as pessoas que trabalham no dia a dia da granja.
Mas a gente tem hoje um universo cada vez mais urbano, industrializado, com pessoas que consomem esses produtos, mas não têm a menor noção da origem deles e de como é essa origem do ponto de vista de produção. O Brasil é tido como um dos maiores produtores de alimentos do mundo, mas as pessoas não entendem como. Então, o nosso exercício foi esse, de olhar para o nosso mercado editorial, ver que existia essa lacuna e ver que existia também uma necessidade do público leigo entender qual é a nossa história. O Brasil não se tornou um dos maiores produtores de alimentos do mundo do dia para a noite. Houve um processo muito grande, foram mais de 50 anos de trabalho muito árduo para que a gente chegasse a esse patamar. E hoje, quando você olha, né, para toda essa pesquisa que foi feita, o que mais te surpreendeu? Que era uma informação que as próprias pessoas do setor também, enfim, por mais que soubessem, né, ou poucas sabiam, foram surpreendidas. Olha, o que mais me surpreendeu foi descobrir que no caso de aves e suínos, a grande produção brasileira, ela está em pequenas propriedades, pequenas e médias propriedades rurais. Eu tinha uma intuição disso a partir da minha própria experiência familiar, mas eu não tinha a noção disso do ponto de vista de cadeia, de negócios, né? Poucas pessoas sabem que no Brasil essas grandes marcas que a gente tem de alimentos para frangos e suínos, elas são marcas de indústrias que minimamente processam esses alimentos, né? Mas eles recebem isso numa cadeia de integração em que você tem vários produtores rurais que têm pequenos sítios, 5 alqueires, 3 alqueires, e que levam isso, que entregam isso para essa integradora, né, ou uma cooperativa da qual eles fazem parte. E a partir daí a gente tem essa grande produção. E por que isso me surpreendeu? Porque a gente teve no Brasil um grande fenômeno de êxodo rural nas décadas de 60, 70, a minha família mesmo viveu isso na pele. Hoje, eu não vou dizer para você que a gente tenha essa inversão, porque a escala não proporciona, mas a gente tem hoje famílias que vivem nos sítios, em pequenos sítios, com uma qualidade de vida e com uma qualidade de renda muito, muito superior a famílias, por exemplo, que vivem na cidade e que não têm condições de ter um trabalho formal, que não têm condições muitas vezes de estudar. Então hoje a gente consegue manter no nosso interior do Brasil e nas propriedades rurais famílias que estão vivendo com condições muito boas graças a esse modelo que foi adotado no Brasil de integração e que permitiu que as pessoas, de certa forma, se tornassem pequenas empreendedoras. Não só ali no dia a dia para o seu próprio sustento, mas para estudar um filho. Aliás, isso eu vi muito no livro, né? A gente entrevistou mais de 50 pessoas para essa publicação. E eu entrevistei muitos produtores rurais, famílias que tiveram histórias de superação muito grande e pais que, infelizmente, tiveram uma vida de lavoura sem poder estudar, que conseguiram conquistar as coisas com muito suor, mas que possibilitaram que seus filhos se formassem. E hoje esses filhos, agrônomos, engenheiros, veterinários, eles conseguem ter um conhecimento mais acurado do mercado, que levam inovação para o sítio e permite uma renda maior. Então você percebe uma evolução de muitas frentes nesse segmento. Bom, um tema muito legal, mas a gente tem pouco tempo aqui. Para finalizar, a gente tem uma nuvem de palavras. Eu queria que você escolhesse uma e deixasse um recadinho para quem está assistindo a gente aqui. Eu acho que a palavra é resiliência. Quando eu vejo a nossa produção rural no Brasil, ela passa por altos e baixos de todos os tipos. A gente tem desafios econômicos, a gente tem um país continental, a gente tem a questão climática, ora muitas chuvas, ora muita seca. Você tem uma série de coisas que vão fazendo com que as pessoas muitas vezes se deparem com desafios muito grandes. Se você não tiver resiliência, se você não tiver um apoio da comunidade, se você não tiver um apoio das entidades que estão juntos, a coisa não caminha. Então, o nosso produtor rural, para ele conseguir vencer esses obstáculos, ele precisa ser resiliente. É verdade. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigada, Jaque. E no próximo bloco vamos falar sobre bem-estar de bovinos de corte em confinamentos. Você não pode perder, não sai daí.
O bem-estar animal em confinamento de bovinos é um aspecto fundamental para garantir a saúde e produtividade dos animais. Para proporcionar conforto, é necessário manejar fatores como espaço, ventilação, alimentação e cuidados veterinários. Animais bem tratados apresentam melhor ganho de peso, menor incidência de doenças e, consequentemente, maior rentabilidade para o produtor. O uso de tecnologias para o monitoramento do comportamento animal também é uma ferramenta útil para garantir que os padrões de bem-estar sejam mantidos, evitando o estresse e promovendo um ambiente saudável. Para conversar com a gente sobre esse tema, a nossa convidada é a Vanessa Pilon. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Vanessa Pilon dos Santos Borges nasceu em Marília, interior de São Paulo. É casada e mãe de Manuel. Seu hobby principal é viajar com a família, sempre buscando momentos de lazer e diversão com seu filho. Aprecia servir com amor e persistência, e sua maior motivação é deixar um legado baseado em caráter e transparência, acreditando que tudo é possível com esses valores. Atualmente é supervisora técnica de vendas da Guabi Nutrição Animal. Vanessa se considera uma protagonista, representando uma geração de mulheres que conquistaram espaço no campo como líderes. Seja bem-vinda ao nosso programa, é um prazer te ter aqui. Obrigada, Jaqueline, o prazer é todo meu. Queria agradecer a oportunidade, agradecer ao CRMV, né, de São Paulo, que me fez esse convite, e também a Guabi, por ser a empresa na qual eu atuo hoje, que tem me dado todo o suporte também nessa trajetória. Que legal. Vanessa, a gente sempre gosta de saber aqui primeiro como você veio parar no agro, né? O agro te escolheu, você já nasceu no agro? Bom, Jaqueline, como eu gosto sempre de falar, né, que o agro que me escolheu. O meu avô, ele era retireiro de uma fazenda no interior de São Paulo, e nas férias, né, como a gente gostava sempre de estar com ele, eu comecei a me encantar com aquilo que ele fazia, né? E eu falava muito para ele que quando eu crescesse eu queria ser igual a ele. E aí é onde entra, né? Então, desde o meu pai também tinha uma ligação com agrárias, né? Ele era professor numa universidade, e desde então eu estava envolvida com o agro, né? Então eu escolhi a zootecnia para dar continuidade na minha carreira. E desde então eu tenho feito isso com grande amor e carinho pela minha profissão, de verdade. E aí, quando veio esse processo de se aperfeiçoar em confinamentos, né? E o que você traz para a gente que são assim as melhorias que você vê quando um gado ele vai para um confinamento? Bom, Jaqueline, eu fiz, após o término da minha graduação, eu acabei fazendo um mestrado e doutorado na área de nutrição animal, que é um dos tripés das zootecnias: nutrição, ambiente e manejo. Então, nós sabemos que quando o animal está dentro desse tripé, ele desenvolve o seu melhor potencial, né? Tanto em ganho de peso, em produção de leite. E quando a gente fala de animais confinados, onde a gente sabe que os animais são desafiados ao extremo, então maior deve ser o cuidado nesses aspectos, né, de nutrição, manejo, saúde, ambiente e comportamental também. Hoje se é muito estudado em relação ao que o animal faz, que vai fazer com que ele expresse 100% do seu potencial genético naquele ambiente. E hoje, quais os indicadores de comportamento que a gente pode ter do animal para identificar se ele realmente, né, está bem naquele local? Bom, Jaqueline, hoje nós temos várias formas de avaliar se aquele animal está dentro do seu bem-estar, né? Que nada mais é que a capacidade desse animal se adaptar àquele ambiente, dependente de qual ambiente seja. Então, nós temos hoje frequência respiratória. Hoje nós temos o hábito do animal, né, como ele se comporta junto com seus pares ali nos lotes que eles se encontram. Hoje temos algumas medidas, né, de avaliação, por exemplo, com a inteligência artificial, relógios, pulseiras, cabreços, que avaliam esse desempenho, essa frequência respiratória, a movimentação do animal dentro dos lotes, que acabam dizendo para a gente se aquele animal está ou não em estresse.
E quais são os principais benefícios que você vê hoje ao ter um animal em confinamento? Quando a gente fala em produtividade, né, quando a gente fala no Brasil em maior exportador de carne do mundo, a gente não tem como terminar um animal, fazer com que esse animal seja bem acabado, que esse animal seja rapidamente abatido sem serem animais confinados. Então, a gente tem como preconizar, né, que esses animais em confinamento, eu consigo abater eles com uma idade menor. Né, e esse é o objetivo dos animais confinados. E em alguns momentos também são algumas estratégias, por exemplo, no período da seca. Então, nós sabemos que na época da seca nós temos uma baixa disponibilidade de forragem, então confinar os animais também é uma estratégia. Na verdade, essa foi a primeira estratégia usada, confinar os animais no período da seca para que alivie a pastagem e também, de uma certa forma, eu ganhe, né, um peso maior nesses períodos. E como é que esse manejo nutricional ele pode influenciar, né, na qualidade desse animal em confinamento? Bom, nós sabemos, né, que bovinos eles são animais agregados, né, que vivem em grupos. Então é importante que nós respeitemos esse modelo, né, social de convivência desses animais, mas também uma dieta balanceada, ela favorece o ganho de peso desses animais, o rendimento de carcaça e, consequentemente, a maior rentabilidade no final desse confinamento. Água, né? A gente brinca, né? Boi gosta de sombra e água fresca, e é verdade, né? Porém, eu brinco ainda nas fazendas que a gente visita, né? Se o funcionário ou o dono da fazenda for capaz de beber a água daquele bebedouro, eu acredito que o trabalho está sendo bem feito, né, dentro daquele confinamento ou daquela unidade de trabalho. Então, uma dieta balanceada, de acordo com a exigência do animal, a fase em que ele se encontra, respeitar as adaptações, porque o animal ele é herbívoro, né? Então eu vou acabar colocando um nível de energia muito alto naquela dieta. Então eu preciso respeitar essas mudanças de dietas, o aspecto de ambiente, né? Ou seja, o animal estar confortável, livre de fome, sede, livre de estresse, livre de medo, né? E sem problemas de saúde, né? Então todos esses aspectos envolvem aí a rentabilidade de um confinamento. Muito legal. Bom, para finalizar, a gente tem aqui uma nuvem de palavras. Eu queria que você escolhesse uma e deixasse aqui um recadinho para quem está ouvindo a gente. A palavra, para mim, assim, é resiliência, né? Que nós sabemos, né, que principalmente a pecuária no Brasil, ela precisa ser persistente, né? Nós viemos de momentos ruins da pecuária, onde agora a gente está buscando aí resultados melhores, e que para isso muitos produtores e muitos consultores eles precisaram ser resilientes, né? Não deixar a peteca cair e ficar firme ali, porque a gente sabia que lá na frente iria vir o escape, ia vir o descanso, né? Graças a Deus hoje já começou a chover, né, em algumas áreas, então a gente acredita que aqueles que conseguiram ser resilientes, né, eles vão conquistar aí o tão esperado vender no melhor preço, né. Obrigada pela sua participação aqui com a gente, Vanessa. Obrigada, Jaqueline. Bom, e no próximo bloco vamos falar sobre bioinsumos. Você não pode perder, não sai daí, tá? Os bioinsumos são oportunidades promissoras para produtores que buscam reduzir custos e aumentar a sustentabilidade nas suas propriedades.
Segundo a Embrapa, o mercado brasileiro de biológicos para controle de pragas e doenças crescerá a uma taxa de 42%, enquanto o mundo alcançará apenas 16% no período entre 2020 e 2030. Atualmente, o país representa cerca de 5% do mercado global e soma 171 indústrias de bioinsumos em 16 estados. No entanto, os desafios incluem a necessidade de capacitação técnica para sua correta produção e aplicação, além de garantir a eficiência e a padronização dos resultados. Para entendermos mais sobre esse assunto, a nossa convidada é a Sheila Albuquerque. Mas antes da conversa, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela. Sheila Maria Pereira Albuquerque, natural de São Paulo, é apaixonada por cantar e valoriza a gentileza como a sua principal característica. Casada e mãe de 2 filhas, ela se motiva a contribuir para o crescimento das pessoas no agro. Atualmente, é CEO da Solúbio, empresa de bioinsumos. Ela defende a agricultura natural com aumento de produtividade. Para Sheila, quando uma mulher planta, todas colhem, impactando não apenas o presente, mas também o futuro de muitos ao seu redor. Obrigada pela sua participação aqui, Sheila, com a gente. Esse assunto que eu particularmente adoro, bioinsumos, é um universo ainda pouco explorado no Brasil, né? Tem tudo para acontecer, só estamos no começo dessa nova revolução. Exatamente. Como você veio parar nos bioinsumos, Sheila? Eu tenho uma história de 32 anos no agro. Bom, antes deixa eu agradecer por estar aqui, é um prazer estar com vocês. Tenho uma história de 32 anos no agro, majoritariamente 28 anos em indústrias de defensivos agrícolas, sementes e biotecnologia. E há 4 anos atrás eu fiz uma mudança para trabalhar numa grande revenda agrícola do país e me deparei com esse universo. Nós chamamos nas revendas normalmente de especialidades, né? Especialmente os bioinsumos, e aquilo me despertou algo novo. Nossa, será que a gente consegue substituir? Como que a gente faz esse processo no Brasil para que cada vez a gente tenha uma agricultura mais baseada na natureza, né? Com soluções baseadas na natureza? E aquilo me chamou muito a atenção. Então, desde aquele momento, incentivei a turma de pesquisa da empresa a gente buscar esse melhor equilíbrio entre os químicos e os bioinsumos. E no final do ano passado, eu tive o privilégio de ser convidada para trabalhar então na Solubio, que é uma empresa 100% focada nos bios. Né? Uhum. E como funciona, né? Quais são os principais bioinsumos que hoje já são utilizados para melhoramento do solo? Muitas pessoas às vezes não conectam, mas o bradyrhizóbio, por exemplo, que é um inoculante super importante na soja, que evitou o uso de nitrogênio desde que ele começou a ser adotado, hoje é um dos principais bioinsumos utilizados no país. Mas nós também temos muitos fungos sendo utilizados para controle de insetos, principalmente cigarrinha e mosca branca, já com uma alta adoção. Hoje os produtores, né, eu fiz a Tecnologia Viva que Transforma a Agricultura, que é uma série que o Canal Rural trouxe todo esse passo a passo de como utilizar os bioinsumos. Hoje, para o produtor rural, qual é o primeiro empecilho para ele dar esse primeiro passo e começar a utilizar os bioinsumos? Ainda é o valor ou não? Ainda é o receio daquilo não funcionar? Olha, hoje já não é o valor. Eu acho que hoje o custo-benefício ele já está muito claro para a maioria dos agricultores. Eu acredito que a principal dificuldade é porque ele tem que mudar o manejo. E normalmente nem é o próprio agricultor que faz o seu manejo, ou seja, muitos agricultores têm essa mão de obra contratada. Então é convencer as equipes, porque o biológico ele é um pouco mais sensível do que o químico, né? Ele tem a hora certa para aplicar. Alguns produtos químicos não podem ser misturados com os biológicos, né? Porque se você está ali aplicando uma bactéria, você pode ter algum produto que vai matar aquela bactéria que você está aplicando. Então, exige outros cuidados no manejo e principalmente na aplicação do produto, exigem horas mais frias do dia para ser aplicado, para que realmente você mantenha aqueles organismos vivos e presentes naquele solo. Então a gente pode dizer que é uma mudança de comportamento, principalmente que a gente precisa do produtor, ou seja, entender como funciona, trabalhar com esses biológicos que são a natureza cuidando da própria natureza. Exatamente, eu costumo dizer que é a natureza curando a natureza.
E exige realmente outro mindset, né? Tem uma mudança realmente de operação para ser feita. Então, acho que é até mais que comportamento, tá disposto ele convencer a sua equipe que trabalha com ele a realmente mudar a dinâmica de operação da fazenda. Não é simples. E quais são os principais benefícios que esse produtor tem ao começar a utilizar os bioinsumos? Ao longo dos anos, né, e dos testes que a gente vem fazendo, o bioinsumo ele se mostra, você vai reconstruindo aquela microbiota do solo, né? Você vai favorecendo que aquele solo passe a ser cada vez mais vivo, com novos, ou você vai ajudando aqueles micro-organismos a florescer naquele solo, porque a gente tem percebido aqui, principalmente em momentos de estresse hídrico, aquelas áreas que já são tratadas daquela forma, elas costumam produzir de 25% a 30% mais do que as áreas com manejo convencional. Então o agricultor ele começa a ver aqueles inimigos naturais voltando para a lavoura dele, as joaninhas, as minhocas, né? Então ele começa a ver a vida florescer ali a olho nu, mas é no momento de estresse que ele consegue realmente ter o maior benefício, captar o maior benefício daquela área que ele está restaurando, está regenerando. E nos dias de hoje, né, quando a gente fala desse tema de mudanças climáticas, isso é essencial para garantir não só a renda do agricultor, mas realmente garantir subsistência, né, e garantir que a gente tenha aí realmente comida para todo mundo. Não, é um universo que eu também adoro, a gente ficaria aqui conversando muito tempo, infelizmente não temos todo esse tempo, mas já deu para entender o quão pujante é esse mercado. Para finalizar, a gente tem uma nuvem de palavras e eu queria que você escolhesse uma e deixasse aqui para quem está ouvindo a gente. Inspirar outras mulheres. Cooperação. Eu acho que os desafios de mundo que estão se apresentando para nós não é mais no individualismo, é no esforço pessoal. Nós vamos precisar de um esforço coletivo. Entender que se nós não cooperarmos, a espécie que está em risco é a nossa. É profundo. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês. E o nosso programa fica por aqui, mas se você quer saber mais sobre a protagonista, siga o programa nas nossas redes sociais. É só apontar o seu telefone para a tela, escanear o QR Code que você vai direto para o nosso site e para as nossas redes. Eu te vejo aqui na semana que vem, combinado? Até lá! A protagonista. Quando uma mulher planta, todas colhem. Oferecimento FAESP Senar, John Deere inspirando por gerações.